Vitor Vilar, boa noite para você. Vitória é importante, né? Mantém invencibilidade, mantém a liderança, melhor campanha aí desta primeira fase do Campeonato Baiano, mas foi um jogo complicado, né? Inclusive contra o adversário, né, da semifinal, o Atlético de Alagoinhas, já tivemos uma amostra aí que vai ser um adversário chatinho, no mínimo, né? Vai ser um adversário que não vai ser tão fácil assim para o Vitória, mas focando no jogo deste sábado, fez 1-0 cedo, e aí o jogo não foi tão legal. Lucas Arcanjo apareceu ali fazendo defesas importantes, mas o Vitória mesmo ali com um time misto, né? Acho que dá para dizer isso, conseguiu os 3 pontos fora de casa, Vitor. Pois é, Fábio. Chegamos ao final, né, dessa primeira fase do Baianão. Acabou essa primeira fase, os 9 jogos já passaram. E o Vitória, assim, eu acho que o grande saldo que fica dessa primeira fase é que o Vitória fez a sua parte. A verdade é essa. O Vitória, nesse momento, né, ele teve claramente uma estratégia de poder rodar o elenco. O Vitória usou o Baianão para poder rodar esse elenco, para poder ver melhor as opções que Carpini tem neste novo elenco para 2025, quem eram as contratações, como é que eles podiam se encaixar no time. O Vitória fez esse script todo de botar todo mundo para jogar. Teve momentos em que o Vitória não jogou bem, mas pontuou, ou seja, ganhou, empatou. Na maior parte do Campeonato Baiano ganhou, né? Terminou aí com 6 vitórias e 3 empates. Então, na maior parte do tempo, ganhou. E jogou bem, ganhou, jogou mais ou menos, ganhou, empatou, jogou mal, muito mal, empatou, ou até mesmo conseguiu ganhar, como foi o caso de hoje, jogando muito mal. Então, o Vitória fez a sua parte, né? É isso que se esperava do Vitória. O Vitória é um time de Série A, e como a gente está falando de um time de Série A, a gente espera que, diante desses adversários, né, mais fracos, né, tecnicamente mais fracos do Campeonato Baiano, o Vitória possa usar esse campeonato para ele rodar, para ele experimentar, para ele definir qual vai ser seu elenco para a temporada, porque tem muitos jogadores, são mais de 40 jogadores no elenco, e é preciso fazer uma peneira. O momento de você fazer essa peneira avaliando os jogadores, não é só em treino, é em jogo também, você tem que ver a reação do jogador na partida, e tudo isso foi visto ao longo desse Baianão, e o Vitória cumpriu a sua missão, essa missão de planejamento a longo prazo, né? Quando a gente fala de planejamento a longo prazo, onde é que o estadual pode se encaixar? Porque a gente sabe que o estadual, sobretudo essa primeira fase, são jogos ali de pouco interesse do torcedor, pouco interesse, né, um baixo nível técnico, assim. Mas o que é que ele pode encaixar no planejamento a longo prazo de uma equipe de Série A, por exemplo, uma equipe que vai disputar a Sul-Americana, como é o caso do Vitória? É você poder utilizar essa primeira fase dentro da lógica da pré-temporada de um time como esse, em que você contrata muitos jogadores. Então, você contrata vários jogadores, você tem um elenco grande, um elenco com 40 jogadores, e você precisa fazer uma peneira. Então, para você avaliar esses jogadores, o Baianão pode servir como um momento de você botar todo mundo para jogar, desde que, qual é a condição? Desde que você consiga pontuar, desde que você consiga fazer sua parte, e é isso que se espera do Vitória, né? Que ele, mesmo com esse time misto, etc, etc, testando todo mundo, que ele faça parte dele e termine como líder. E isso é muito importante, né? Isso foi o que aconteceu com o Vitória. O Vitória termina como líder, 10 pontos de diferença para o quinto colocado, que está aí na tabela, inclusive. A gente vê aí no lado esquerdo do slide. O Vitória terminou com 21 pontos, o quinto colocado, o Porto, terminou com 11. Então, o Vitória, digamos assim, teve mais de 3 rodadas aí de frente, garantindo a sua classificação, o que é muito importante para o Vitória, porque mostra uma nova fase. O Vitória, a gente tem que lembrar aí, ficou 5 anos, cara, fora das fases finais do Campeonato Baiano, e aos poucos essa mancha, né, na história do Vitória vai se apagando com essas boas participações. Ano passado título, esse ano o Vitória vai brigar pelo título, terminando como líder. Só para um contexto, assim, ano passado, por exemplo, 2024, o Vitória foi campeão baiano, mas não terminou como líder, né? Terminou em segundo lugar. O Vitória não é líder do Campeonato Baiano. Eu estava até buscando aqui para ter uma noção de como isso é importante, né? Diante desse histórico recente do Vitória de sequer chegar à segunda fase do Campeonato Baiano. O Vitória não é líder desde 2018. Em 2018
ele não conseguiu ganhar o Campeonato Baiano, mas ele terminou como líder. E desde 2018, portanto, que o Vitória não terminava na liderança da primeira fase do Campeonato Baiano. E só para finalizar também, lembrar, o Vitória mantém a sua série invicta, o Vitória está caminhando aí para ter uma invencibilidade de até quase 20 jogos, digamos assim, se tudo der certo, né? Se o Vitória 20 ou 21 até, né? Porque assim, não sei como é que vai ficar exatamente o calendário, mas se o Vitória quiser passar de fase na Copa do Brasil, ele tem que ganhar, né? Tem que ganhar do Maranhão. Então, seria para 19 jogos de invencibilidade. Está atualmente com 18. Se tudo der certo para o Vitória, né? Digamos assim, seguindo o rito normal das coisas, ele tem passando da Copa do Brasil, seriam 19 jogos de vencibilidade. E aí, contando a semifinal do Campeonato Baiano, jogo de ida, ele vai enfrentar o Atlético de Alagoas para chegar a 20. Então, o Vitória tem pela frente, assim, se cumprir o seu histórico de chegar, né, o que se espera dele, que é passar de fase na primeira fase da Copa do Brasil, ter uma semifinal tranquila contra o Atlético de Alagoinhas, ele pode chegar a mais de 20 jogos de vencibilidade, né? Claro, são 12 dessa temporada, são 18, né? 12 dessa temporada e mais 6 da temporada passada. Então, muito bacana isso, né? Você vê um Vitória que começa a temporada com tamanha invencibilidade. Agora também tem um outro lado, né? Um lado super positivo de você terminar como líder é que você vai jogar até o final do Campeonato Baiano com a vantagem do meio campo, que é fundamental, né? O jogo na semifinal contra o Atlético vai ser primeiro jogo em Alagoinhas e depois, como você falou, né? Já é um ensaio, a partida de hoje já é um ensaio do que vai acontecer, das dificuldades que o Vitória vai enfrentar. A gente vai falar daqui a pouco isso sobre como é que foi o jogo, mas vai jogar primeiro em Alagoinhas, depois no Barradão e se na final, né? Que vai ser ou com o Jacuipense ou com o Bahia, ele também vai jogar a primeira fora de casa e a última no Barradão. Então isso é importantíssimo também, você ter a vantagem do mando de campo, né? Ainda mais se você considerar que, por exemplo, ano passado, no título do Campeonato Baiano, o Barradão ele foi fundamental, né? Foi fundamental, a Vitória era imbatível no Barradão. E no aspecto, por exemplo, de um clássico, que é a final esperada, né, no Bavi, o Barradão no segundo jogo é muito importante para o Vitória. Muito bem, Vitor Velar. Daqui a pouco a gente entra mais aí projetando o futuro, né? O restante do Campeonato Baiano, os confrontos, né? Inclusive contra esse mesmo Atlético de Alagoinhas. E você vinha falando da campanha do Vitória, né? O Atlético de Alagoinhas tem mais títulos do que o Vitória nos últimos 6, 7 anos, né? O Atlético tem Tem venceu bicampeão 20 baiano, no Atlético bicampeão é baiano, né? bicampeão seguido Isso. do baiano. Eu não lembro É se um foi time 20 ou 21, acho que foi 20 e 21, não é isso? Que ele foi campeão baiano. 21 e 22. 21 e 22. A pandemia me deixou um pouco confuso em relação às datas, mas 21 e 22. Muito bem, vamos entrar no jogo, né? E depois a gente volta aí já para projetar as semifinais. Bom, um gol que o Vitória abriu ali ainda no primeiro tempo, né? 1-0. Mas eu acho que desses jogos recentes, Vitor, foi o jogo mais complicado, né? Do Vitória. Né? Foi o que ele sofreu mais, o goleiro teve que aparecer mais, o volume de chances não foi tão alto, né? Como em jogos recentes aí pelo campeonato estadual. Enfim, também tivemos modificações no time, né? Alguns jogadores poupados, né? Mateuzinho não foi relacionado, o Janderson também não foi relacionado. Então, o Carpini já mostrou também que o jogo de hoje era mais ali para, enfim, cumprir tabela, né? Fazer aumentar a sua pontuação, mas claro, o foco é no meio de semana no jogo contra o Maranhão pela Copa do Brasil, jogo único, né? É um jogo ali que certamente é muito mais importante do que esse jogo da última rodada com Vitória já classificado. Vamos entrar no jogo já analisando a escalação do Vitória, né, com algumas novidades. O que você achou aí da formação colocada em campo pelo Thiago Carpini? Bom, vamos lá. Assim, primeiro os pormenores, né? Os disclaimers dessa partida, porque eu acho que ao analisar esse jogo a gente tem que fazer as ponderações prévias, né? Porque senão o torcedor vai me matar depois. Ah, como assim? Porque quando o time está vivendo um bom momento, é difícil você criticar, né? Você tem que fazer os disclaimers. Fica claro aqui que tem os disclaimers, né? Os famosos, veja bem, vou analisar ciente de que, né, o ponto de partida é isso aqui. Primeiro, campo ruim,
Assim, eu acho que esse é um primeiro desafio para o Vitória na semifinal, já que vai pegar o Alagoinhas. Campo ruim, tá? O campo do Alagoinhas se mostrou um campo, não é nível Adalto, mas é um campo de muitos buracos. Ali teve vários momentos, por exemplo, em que o Murrinho artilheiro, né, quase enganou os goleiros. Então, é um campo ruim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o time foi completamente reserva hoje. Se a gente pegar que, tirando, obviamente, Lucas Arcanjo, né? O time de linha, que eu digo, tirando o goleiro, foi um time completamente reserva, o que já dá um indício, né? Assim, dos jogadores que foram poupados, é um time inteiro poupado, dos jogadores de linha, né? Time inteiro poupado. Então a gente Ronald é já sabe de reserva? antemão. Oi? Ronald e Claudinho hoje são São. considerados reservas? Hoje são reserva. Hoje são reserva. Eu diria, e aí já entrando um pouco na sequência, né? O Vitória vai ter um jogo contra o Maranhão, jogo importante Isso. pela Copa do Brasil. Então, hoje, Carpini já, digamos assim, facilitou a vida do torcedor e do técnico do Maranhão, porque já se sabe qual vai ser o time titular contra o Maranhão. Foi o time inteiro que foi poupado hoje, tirando o goleiro, né? Eu tô falando de jogadores de linha. Então você vai ter Cáceres, lateral direito, poupado. Então eu vou falar, todos os jogadores que foram poupados, você vai ver que é um time inteiro. Cáceres, Neres, Lucas Alter e Jamerson, lateral esquerdo. William Oliveira, Baralhas e Mateuzinho. Lucas Braga, Gustavo Mosquito e Janderson. Esse é o time titular do Vitória contra o Maranhão, que foram os jogadores que foram poupados, os 11 poupados. E, e é curioso, assim, na verdade não é curioso, não é uma coincidência, porque esse é o time que jogou o segundo tempo contra o Fortaleza, né? No melhor momento do Vitória, talvez na temporada, que foi pegar o Fortaleza e você conseguir virar uma partida contra o Fortaleza, no Castelão, sem dúvida, foi a atuação, né? Quando a gente fala assim, o Vitória estava oscilando muito, e a gente tinha uma sensação de que o Vitória estava bem, mas precisava de uma partida para poder coroar, né? Coroar esse momento do time. Obviamente teria que ser uma partida contra o adversário mais difícil, um adversário de Série A. O Fortaleza estava na linha do calendário do Vitória para ser essa partida, a partida da Vera, né? E o Vitória conseguiu a virada no Castelão com essa escalação. Lucas Arcanjo, Cáceres, Neres, Lucas Alta e James, Uri Oliveira, Baralhas, Gustavo Mosquito, Mateuzinho e Lucas Braga, Jamerson. Então, esse é o time contra o Maranhão e a partir de agora, a gente já sabe, ponto de partida, o time titular de Carpini, né? Então, assim, se faltava definir o time titular, ele já definiu quando poupou esses 11 para o jogo da Copa do Brasil. Falando do time que jogou, né, voltando para a partida, assim, pormenores, como eu falei, o campo é um pormenor importante aí para a gente apontar, né? O campo não é bom. O time muito mexido, o time todo reserva, como você falou, assim, entrosamento zero. Então, assim, a gente teve um time em campo que não, claramente faltava entrosamento, e é o que é normal, porque você tinha ali muitos jogadores que estavam sem ritmo, né? Ricardo Hiller ficou um tempo machucado e agora voltou, está sem ritmo. O próprio Val Soares, que foi titular, sem ritmo também, né? Demorou um tempo para estrear, demorou um tempo para entrar em forma, ainda está um pouquinho fora de forma, então sem ritmo. Vamos puxar aqui, quem mais? O Zé Marcos, que ficou um tempo aí meio, né, no banco, né, depois de más atuações, também está faltando um pouquinho de ritmo para ele. Carlinhos, que teve a primeira oportunidade assim como titular, precisando mostrar mais, foi a primeira vez que ele entrou em campo como titular. É uma série de jogadores. Bruno Xavier, que é um cara que a gente estava pedindo bastante oportunidades, né, para ele, também não está tendo tanto, então também está um pouco sem ritmo, né? Não é o mesmo ritmo de outros jogadores do Vitória. Enfim, um time sem ritmo, sem entrosamento, então teve toda essa dificuldade, né? Agora, essa partida, eu coloco ela também a gente tem que lembrar que é a última partida do Baianão. Então, essa partida foi quase como um vestibular, digamos assim, para a Carpini, né? Foi aquela, olha, aqui é a repescagem, então é a recuperação. Tipo assim, quem a gente teve muita oportunidade, daqui para frente é a fase decisiva aí desse primeiro semestre. Então,
essa partida, até pela escalação completamente reserva, era a oportunidade de que alguns jogadores mostrassem algo ainda nesse primeiro semestre e entrassem no planejamento dessa reta final do primeiro semestre, né? Desses jogos mais decisivos que virão pela frente. E aí a gente teve algumas atuações bem abaixo, né? Muito, 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 muito abaixo mesmo, do ponto de vista individual. O que, se a gente for tirar alguma coisa dessa partida, já que estava a classificação já definida, tudo mais definido, a liderança era muito difícil o Vitória perder. Então a gente tinha que olhar por esse lado do vestibular, né? Tipo assim, sabendo que é um time completamente reserva, a gente vê esses jogadores atuando para como se fosse ali uma segunda chance de ver quem vai ser útil, que circunstância vai ser útil nessa reta mais decisiva, de final de Campeonato Baiano, de reta final da primeira fase da Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, jogos mata-mata e por aí vai. E algumas atuações foram bem abaixo, que a gente vai analisar depois, né? Quando tiver o campinho aí na tela. E aí, só para falar rapidamente antes da partida, foi um jogo muito feio. É muito, 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 muito feio mesmo. É, assim, tenho pena dos vários guerreiros que foram para Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade, né, para quem não sabe, que fica 1 hora e meia, 2 horas de viagem aqui de Salvador. Então, muita gente tirou o sábado, assim, para ir para Alagoinhas, encheu lá o Carneirão, foi um bom público de visitante. Eu não tenho o número, mas foi um bom público de visitante. Visualmente dava para ver na transmissão. E eu tenho pena dessa galera, porque eles foram para lá, no puro amor, né, impulsionados muito pelo resultado do Fortaleza, e viram um jogo terrível. É um jogo muito feio. O Vitória, por conta talvez dessa dificuldade de entrosamento, o meio-campo do Vitória não funcionou no primeiro tempo. Val Soares, apesar do gol, né, que foi o gol dele logo aos 9 minutos do primeiro tempo, ele foi mal, assim, não fez uma atuação boa. Ricardo Hiller é uma partida muito, muito, muito abaixo. Ronald fez uma partida muito destoante do que ele já apresentou no Vitória, o que, de certa forma, começa a justificar por que Carpini está dando chance a William Oliveira e não a Ronald, mas eu não acredito, eu acho que o Ronald ainda devia ser o titular. O seu questionamento, Fábio, é perfeito, porque eu acho que ele deveria ser titular, mas na cabeça de Carpini é o William Oliveira, tá? Assim como o Claudinho, para mim, devia ser o titular, e o titular de Carpini é Raul Cáceres. É, Então, assim, Ronald muito abaixo, Val Soares muito abaixo, Ricardo Hiller muito, muito mal. E o Vitória jogou basicamente no primeiro tempo. O Vitória não conseguiu acertar o jogo de transição. A transição do Vitória tocando a bola, né? Fazendo a bola circular. Ou até quando o Vitória tinha posse de bola e tinha que triangular pelas pontas, o Vitória não acertou. Assim, muito erro de passe, muito erro de movimentação, muitos equívocos desses jogadores, sobretudo dos três do meio-campo. E aí o Vitória ficou basicamente o primeiro tempo inteiro jogando em bola longa, bola longa, bola longa, bola longa. O pouco que foi acertado, digamos assim, desse jogo foi através dos pés do Wellington Rato, que fez uma partida mais ou menos agora contra o Atlético de Alagoinhas. Vinha devendo, né? E ele fez uma partida bem mais ou menos contra o Atlético. É um cara que, digamos assim, no vestibular que eu falei, que seria essa partida, deu uma luz ali, né? No fim do túnel, depois de várias partidas ruins. O Wellington Rato metendo muita bola de profundidade. Só que aí o Vitória acabou prejudicando completamente seu jogo, porque o homem que estava na frente, o principal homem que estava na frente, que é o centroavante, que é Carlinhos, não tem nada a ver o jogo para esse tipo de jogo, não tem nada a ver para ele, entendeu? É um tipo de jogo que prejudicou o Carlinhos. Jogava muita bola em velocidade no fundo nas costas da defesa, ele tinha que correr e produzir jogada, ou seja, ele tinha que correr, alcançar a bola, às vezes até uma bola espichada pela ponta, ele tinha que parar e cruzar, parar e tocar. E isso não, assim, ou então ele entrava na área muito na diagonal, e aí o jogo não, várias bolas que ele foi esticada para ele não conseguiu alcançar, porque a bola foi muito rápida e ele, apesar de ser um cara, ele não tem a mesma mobilidade, né, que um centroavante como o Alejandro tinha, ou até como o Janderson e Fabri tem. Então, o Vitória ficou refém desse tipo de jogada de bola longa e não funcionou no primeiro tempo, né? E ao mesmo tempo errando muito passe, às vezes dando muito espaço também na defesa. E o Atlético de Alagoinhas foi criando, e graças a Lucas Arcanjo, que fez pelo menos 4 intervenções muito importantes no primeiro tempo, mas muito importantes mesmo, o Vitória conseguiu segurar 1-0, que foi aberto aos 9 minutos com o Val. Aí sim, numa jogada boa de Val, né? Tirando esse gol, né? Tirando o lance do gol,
a atuação de Val foi uma atuação bem abaixo. Mas aí, enfim, dou desconto da falta de entrosamento, da falta de ritmo. Mas a jogada em si, ele foi muito bem, né? A jogada do gol. Ele recebeu a bola, ele mesmo espichou para Hugo lá na esquerda, num passe muito longo. Mais uma vez, né? O Vitória jogou desde o início, talvez por conta do gramado, que é um gramado ruim, não dava para você ficar tocando a bola rasteiro e toques curtos. O Vitória jogou muito nessa bola longa. No gol do Vitória, foi assim: bola longa em Hugo, pelo lado esquerdo, nas costas da defesa. Ele cruzou, o Ayrton Rato ajeitou no meio da área para Val, que fez o lançamento e continuou acompanhando a jogada. Ele pisou na área e chutou. Um belo gol do Vitória do ponto de vista da jogada em si, da construção da jogada, né? Mas foi só isso mesmo, assim. Depois o Vitória insistiu nessa bola longa e não funcionou, né? Foi só aquele momento em que funcionou. No segundo tempo, aí o jogo ficou bem feio mesmo. O Vitória trocou, fez várias alterações. Eu não entendi, por exemplo, por que Carpini tirou o Elton Rato no intervalo, né? Para mim foi uma alteração estranha, porque o Elton Rato tava assim, não estava maravilhoso, mas estava num jogo em que ele Mais poderia até ser participativo, mais né? aproveitado. Mais participativo, e ele é o cara, assim, se você for pegar os 11 que entraram hoje em campo, desse vestibular, dessa repescagem, cara, ele era o cara que mais precisava dessa oportunidade, né? Uhum. Então, foi tirado no intervalo, mas de qualquer forma, assim, o segundo tempo foi um horror, o Vitória ficou muito mais com a posse de bola, conseguiu manter muito mais a posse de bola, não sofreu tanto quanto sofreu no primeiro tempo, né? Não deu tanto espaço para o Lagoinhas como deu no primeiro tempo. Os volantes do Vitória começaram a jogar melhor. Então, por exemplo, o Val entrou melhor no jogo, Ronald entrou mais no jogo na parte defensiva, ou seja, sem dar espaço, marcando bem, desarmando. A zaga também, o sistema defensivo do Vitória se recuperou. Caraca, entrou um grilo enorme aqui. Se recuperou no segundo tempo, então deu muito menos espaço no primeiro tempo do que no primeiro tempo. Que eu acho que o grande problema do primeiro tempo foi a quantidade de espaço, né? A Vitória perdia a bola e o Alagoinhas atacava na transição com muito espaço. E aí, várias oportunidades, Lucas Arcanjo teve que aparecer para salvar a Vitória. E no segundo tempo não teve esse espaço. Só que o Vitória não sofreu, mas também não conseguiu criar nada, assim. As trocas no segundo tempo não melhoraram o Vitória, pelo contrário, tiraram pouco do que o Vitória ainda tinha de bola em profundidade. Carlos Eduardo entrou mal, Oswaldo entrou mal, sabe? Tipo assim, o time perdeu muito da parte ofensiva, Carlinhos não entrou no jogo, e aí acabou-se, né? Acabou o primeiro tempo, o segundo tempo, o jogo como um todo, sem nada mais de criação, um jogo muito feio no segundo tempo. E é isso. Bola para frente. Porta é o primeiro lugar no Campeonato Baiano, na primeira fase, e preparar para terça-feira, que vai ter um jogo importante pela Copa do Brasil. Muito bem, então vamos para o campinho agora, Alan Roberto. Na tela aí, vamos analisar individualmente, né, esse time do Bahia que entrou em campo. Bom, de titular mesmo, só o Arcanjo, né? De jogador hoje considerado titular. Inclusive, me chamou a atenção o Gabriel não está no banco, Vitor Vilar. Você sabe o motivo? Cara, eu não sei, assim, Ou confesso a ou ele vai você jogar a que Copa do Brasil? então, essa é a grande pergunta, né? Muita gente se perguntando quando saiu assim, a escalação, né? Muita gente se perguntando, pô, mas por que Gabriel não tá jogando, né? Por que que ele não foi relacionado? Muita gente até chegou a especular que ele poderia sair do Vitória. Eu acho que a explicação mais plausível é que ele foi poupado porque ele vai ser o goleiro da Copa do Brasil, né? É melhor em pênaltis, é isso? Tem, Se for empatar, ele. É isso. A única explicação é essa, é que ele É, tem uma... Ele vai ser o goleiro da Copa do Brasil porque ele tem um desempenho, né? Provavelmente um desempenho melhor nos treinos e no histórico dele em pênaltis do que Lucas Arcanjo, né? Eu acho que seria isso. Ó. Eu acharia estranho se ele tivesse sido poupado hoje, na terça-feira ele não for titular. Aí que tem alguma coisa. Mas a isso. gente, a gente vai ter que esperar o jogo da Copa do Brasil para ver, né? Muito bem, então vamos começar pelo Arcanjo, que foi importante, né? Até acho que foi um dos melhores em campo. Você concorda, Vitor Vilar? Defesas importantes. Com certeza. Sem dúvida. Por tudo que eu falei, assim, e pela sua própria deixa, né? É isso, velho. Assim, verde claro para ele, o verde máximo, né? Muito boa a partida, jogou muito bem e é o melhor em campo do Vitória. Porque se não fosse por ele, o Vitória até poderia manter a sua invencibilidade, tá? Mas seria com empate.
porque no primeiro tempo o Alagoinhas teve ali umas 3 ou 4 oportunidades em que ele foi decisivo para salvar o Vitória, e manter 1-0 que o Vitória construiu cedo, né? Só para acho que não sei se isso ficou claro na análise da partida, mas assim, o Vitória abriu o placar muito cedo e depois ficou resistindo, a verdade é essa. Uhum. E essa resistência passou para o Lucas Arcanjo, melhor em campo, e o verde claro para ele. Bom, já temos o melhor em campo. Vamos fazer diferente hoje, Vitor Vilar, porque você falou que foi um vestibular uma repescagem dos reservas. Então, quem passou nesse vestibular? Quem deixou impressão boa no jogo de hoje que pode ali brigar pelo uma titularidade ou quem vinha mal e também melhorou o seu desempenho, né? Foi ali para a final precisando de uma nota e conseguiu essa nota para não ser reprovado nessa primeira fase de Campeonato Baiano. Vamos, não vamos na ordem, não, vamos mudar um pouco hoje, se você Gostei. permitir. Eu adorei a ideia, Fábio. Porque acho que esse é o foco mesmo, né? A gente tem um time inteiro de reservas, então é preciso analisar quem foi que aproveitou a oportunidade ou não. E já vou logo adiantando que, assim, é, eu fiz lá o disclaimer de falta de entrosamento, de campo ruim, etc. Mas as atuações individuais dessa partida foram muito abaixo. Assim, muito abaixo da oportunidade que apareceu para esses jogadores, para esses 10 jogadores de linha. Então, vão ser poucos que vão passar nesse vestibular, tá? Muito poucos. Eu acho que Hugo é um deles, passou no vestibular aí, porque eu colocaria a atuação dele boa, o famoso verde musgo. Eu acho que é preciso você pesar a situação em que Hugo está, né? Se fosse uma partida, digamos assim, pura e simples, numa situação de Hugo pura e simples, talvez a atuação dele não fosse boa, talvez fosse regular. Mas é preciso lembrar que Hugo está numa concorrência com Jamerson, né? Agora que Jamerson chegou e aparentemente na cabeça de Carpini, Jamerson é titular, porque jogou contra o Fortaleza, foi poupado para essa partida, deve ser titular contra pela Copa do Brasil contra o Maranhão. Então ele está numa concorrência aberta com Jamerson e ele foi para trás nessa concorrência, né? Caiu no ranking porque as atuações que ele teve, sobretudo após a saída de Lucas Esteves, né? O imbróglio todo foram ruins, não foram atuações boas, né? O Hugo não teve nenhuma boa partida até agora pelo Vitória. E hoje ele participou do gol, foi fundamental no gol e fez, sobretudo no primeiro tempo, assim, as boas chegadas que o Vitória teve no primeiro tempo, no segundo foram pelo lado esquerdo com ele, assim, sendo acionado. Então, eu acho que ele participou bem da partida, né? Para um cara que estava precisando mostrar alguma coisa, algum traço de justificativa para ter contratado ele, alguma possibilidade dele ser o substituto de Lucas Esteves, ele fez uma boa partida. Outro que fez uma boa partida, dentro também, tá? Vou colocar aqui sempre dentro da situação de cada um, né? Por exemplo, eu não diria que o Elton Rato fez uma partida à altura do que se espera dele, mas diante da pobreza que estava as últimas atuações, ele ressurgiu. Tipo assim, ele mostrou alguma coisa nessa partida, tá? Então eu vou colocar. Ah, vai, um jogou bem pra ele, tá? Um verde musgo. Você Jogou muito só o primeiro generoso tempo, comigo. né? É, fez só o primeiro tempo, como eu falei, não entendi muito bem por que que Carpini Uhum. tirou, porque de todos os jogadores que precisava mais mostrar era ele, né? Porque foram atuações muito, muito, muito abaixo nos últimos jogos. Então, eu acho que cara, assim, o torcedor vai olhar, já tô logo esperando assim, vai olhar essa escalação aí vai ver o verdinho para o Elton Rato, vai me crucificar, assim, vai me destruir. Mas eu preciso reforçar aqui, velho. Pelo amor de Deus, me poupem aí nos comentários, porque assim, é diante, tá? Da situação em que esses caras se encontravam. O Hugo precisava de uma atuação média, uma atuação em que ele acertasse mais do que errasse, para poder se manter competitivo no elenco. E o Wellington Rato, diante da pobreza que foi, ele precisava de uma atuação em que ele errasse menos do que acertasse.
E ele acertou bem hoje, né? Ele fez assim, o que o Vitória conseguiu de lançamento e profundidade no primeiro tempo foi dos pés dele. E a jogada em que saiu o gol, o único gol do Vitória, foi uma jogada em que ele teve muita lucidez. Ele recebeu a bola, matou e ajeitou para assistência para Val. Então, assim, diante da pobreza terrível, ele foi bem hoje, tá? Mas, assim, se fosse tirando completamente a situação de cada um, eu diria que Hugo e Rato foram regulares, sabe? Se fosse analisar hermeticamente a partida, eles foram regulares. Mas, como eu estou olhando um filme da temporada e esse último é o último jogo desses testes, então tenho que colocar essa circunstância. Agora, o resto aí, infelizmente, vão ficar devendo, tá? Eu vou para os que não fizeram assim nem feio nem bonito. Continua incógnita, né? Para mim, continua incógnita sobre Zé Marcos, né? Eu acho que ele hoje, nesse momento, o Vitória precisa que Zé Marcos justifique a sua contratação, porque Wagner Leonardo saiu, era o zagueiro canhoto do time, agora só tem Zé Marcos como canhoto. O Vitória, como o Carpini mostrou contra o Fortaleza, vai utilizar três zagueiros quando for necessário, não vai abrir mão dos três zagueiros fora de casa. E o Vitória precisa de um cara que tenha essa saída de bola pelo lado esquerdo. E Zé Marcos assim, em teoria, o cara que tem que mostrar isso. Ele estava devendo muito no Vitória, virou banco, porque nas oportunidades que ele teve, as partidas foram muito, muito, muito sofríveis, a exemplo do que aconteceu contra o CRB. Teve uma oportunidade hoje, e assim, não comprometeu e nem foi brilhante, né? Eu acho que ele teve algumas falhas, teve alguns erros, sim. Mas assim, não foi nada muito grave. Teve um lance que foi bem complicado, né? Que ele tomou um chapéu do jogador do Atlético de Alagoinhas. Mas assim, eu acho que ele não ofendeu, sabe? Tipo, sobretudo no segundo tempo. Então, para mim, foi regular, o amarelinho para ele. Edu, para mim, foi pior do que Zé Marcos, mas Edu é diferente. Edu tem crédito. Edu foi muito bem na temporada passada. Edu, nas oportunidades que teve, é Zé Marcos, tá? Não é Claudinho. É Zé Marcos que foi regular. Edu, na temporada passada, foi bem. Contra o Fortaleza foi bem, até ele ser substituído, né? Ele foi bem quando ele acabou passando mal no jogo. Edu tem crédito, sabe? Aquele cara que o Vitória já sabe com que pode contar. Então, para mim, foi regular também a partida dele. Assim, não foi nada brilhante, mas também não chama atenção, não era um cara que precisava mostrar alguma coisa. Eu acho também que Ronald foi regular, outro cara que foi regular hoje na partida. Por quê? Ele foi mal no primeiro tempo. Eu acho que, se for para pegar o primeiro tempo, o Ronald foi muito mal. Na defesa, na recuperação, ali para defender, na recomposição. Na saída de bola também, é um cara que é importante para carregar essa bola para ataque e não funcionou. Mas no segundo tempo ele entrou no jogo. No segundo tempo ele entrou no jogo, entrou na partida e conseguiu se recuperar a sua atuação. Um cara que vinha como titular, né? O Ronald é muito curioso. Ele vinha como titular, acho que uma das grandes surpresas do Vitória nesse início de temporada, até agora, uma das melhores contratações. E aí, ele, de repente, no jogo mais importante contra o Fortaleza, ele perde a titularidade para o Willian Oliveira. Acaba que, no momento em que o Willian Oliveira fez a atuação contra o Fortaleza, meio que se justificou essa escolha de Carpini, porque o Willian Oliveira jogou bem. Mas o Ronald, para muita gente, ainda tem que ser o titular. Então, assim, o momento dele é diferente, né? Ele tá com muito crédito e só precisa manter e botar na cabeça de Carpini que ele é o titular. E nessa partida ele começou mal, depois se recuperou. Eu acho que não afeta em nada a impressão que a gente tem dele, que o torcedor tem do jogador. E acho que foi regular mesmo a atuação dele. Para o filme dele no Vitória, eu acho que não vai alterar em nada essa partida de hoje, sabe? Uhum. Então, só recapitulando, Edu razoável e Ronald também razoável, né? Os dois com Isso, o amarelinho, né? exatamente. Que são os reservas, né? Com mais cara de titulares, né? Desse. Claudinho também, Isso. né? Edu, hoje, né, o Vitória jogando com três zagueiros. É, o Edu titular do outro esquema, né? exato, é o titular do outro esquema, com três zagueiros.
E Ronald hoje aparece assim, eu não tenho dúvida que se o Vitória é titular de Carpini, Uri Oliveira e Baralhas como volantes, o Ronald é a primeira substituição, sabe? Aquele cara que certamente teria uma oportunidade ao longo da partida para alterar algum esquema. Então, razoável, Edu e Ronald. É, Claudinho, eu acho que também foi razoável, tá? Mais um cara que tem. Acho que é a mesma situação de Ronald, eu nem vou ficar me repetindo. Muito crédito, para mim é o titular, para muita gente é o titular, o técnico, né, entende que Cáceres é o titular, mas para o torcedor, para quem acompanhou o Vitória nesse ano, para a gente ele é o titular. E essa partida ele foi bem abaixo do que ele costumava mostrar. Mas aí vem Campo, né? Um cara mais técnico, o Campo muito provavelmente afetou ele. A falta de entrosamento afetou ele bastante. Então acho que foi razoável também, mas não vai afetar nada dele, tá? É, Acho que a gente travou aí nas avaliações, né? Edu razoável, né? Só confirmando. Ronald também e Claudinho também. Todo mundo com amarelinho. É isso, Tem mais exatamente. amarelinho aí pra alguém? Eu vou botar o Val, pronto, para finalizar aí, Fez Val. o gol, Val, né? ele fez o gol. Eu acho que se fosse para pegar a atuação dele sem o gol, ele teria sido ruim, tá? Mas aí também eu vou dar um desconto, que assim, teve o gol e teve também a falta de entrosamento, a falta de ritmo, a falta de até de forma física, né? Val chegou bem gordinho aqui. Tinha jogado pouco, né? Acho que foi o quinto jogo, né? E eu acho que foi o primeiro como titular, né? Tinha entrado ali Isso, minutos, né? exato. Então eu vou botar razoável, porque ele não ofendeu também não. Muito Agora bem. vamos para os que jogaram mal, né? Reprovados. Laranjinha para Ricardo Hiller, né? Hoje Ricardo Hiller é facilmente assim, cara, eu acho que ele aparece como quinta opção dessa volância do Vitória aí. O cara que terminou muito bem a temporada na Série A, assim, terminou bem no sentido de titular, sabendo que poderia ser um jogador importante no Vitória, permaneceu por conta disso, mas, assim, nessa temporada ainda não mostrou. Parênteses, se machucou, tá sem ritmo, pouco foi utilizado nesse início de ano, tá com dificuldades de entrar em ritmo, obviamente, mas analisando a partida de hoje, ele assim, ele foi bem mal, tá? Eu esqueci de falar uma coisa de Zé Marcos, desculpa, que eu tenho que falar. Zé Marcos, ele escapou muito, mas muito mesmo, de tomar um vermelho hoje, porque no segundo tempo ele já estava amarelado, ele deu uma entrada violentíssima na entrada da área, no jogador do Alagoinhas, e ele escapou de ser expulso. Eu precisava falar isso aqui também. Ainda assim, eu vou manter o razoável para esse cara. Ricardo Hiller, eu acho que ele, no primeiro tempo, foi o pior jogador em campo, assim, apesar de que Carlinhos foi quem mais apareceu, né, porque errou muitas oportunidades que recebeu em profundidade. Ricardo foi o cara que mais atrapalhou no sentido é, de não negar os espaços ao Lagoinhas e de quebrar toda a bola que passava por ele na saída, na transição. Então, Ricardo, laranja. Bruno Xavier não aproveitou a oportunidade, eu acho que ele foi bem, bem, bem abaixo mesmo. Eu acho que Ricardo, por exemplo, foi pior e Carlinhos pior. Mas como eu não posso ser injusto de botar razoável para Bruno Xavier, eu vou botar ele no laranja também. Ele é um cara que a gente estava pedindo oportunidade e ele, assim, teve a oportunidade agora como titular, inclusive, e não mostrou tanto. É um cara que ainda tem crédito, porque eu acho que nas oportunidades anteriores ele mostrou alguma coisa. É um jogador que pode ser útil no banco, por exemplo, é um cara que sabe recompor, é um cara que joga pela direita, joga pela esquerda. Hoje ele jogou pela esquerda e pela direita. É um cara que pode ser muito útil, eu não tenho dúvida disso. Essa atuação também acho que não vai atrapalhar o local dele no elenco, mas nessa partida que ele precisava mostrar aquele algo a mais, ele não mostrou. Acho que ele perdeu a oportunidade. E Carlinhos, cara, assim, o Vitória realmente precisa de um camisa 9. Eu, para escolher o pior em campo, eu ficaria muito entre Ricardo, Rila e Carlinhos. O Ricardo, como eu falei, atrapalhou muito no primeiro tempo, assim, no coração, né? Porque o Vitória sofreu. Então, sofreu por quê? Porque o meio campo deu muito espaço. E Ricardo foi o cara que mais falhou nessa marcação. Agora, por outro lado, também o Vitória perdeu muita oportunidade de bola enfiada em bola longa nas costas da defesa e quase todas foram com o Carlinhos. E ele realmente, assim,
eu vou dar um desconto, porque não é a característica dele. É um cara que precisa receber a bola em condição de finalizar pelo alto, cabeçada, já que ele é uma torre. É um cara que precisa finalizar também, né? É bem posicionado na área, ou ele se posiciona bem e recebe para finalizar. Não é um cara para ficar carregando, para receber bola em profundidade, mas ainda assim, né? Em vários momentos do jogo precisava que ele escorasse uma bola, que ele fosse um pivô, que ele ganhasse uma disputa pelo alto. Ele não ganhou. É, então, assim, uma atuação muito abaixo de Carlinhos na primeira oportunidade dele como titular. E só reforça o quê? Que o Vitória vai precisar de um camisa 9, tá? Para a Série A, enfim, para essa reta mais decisiva do campeonato. E aí, para os reservas, né? Eu deixei por último os reservas, assim, porque se esses caras que entraram, os 10 foram para o vestibular, os reservas eram aquele vestibular ainda mais difícil, né? A segunda chamada. Cara, vamos lá. Oswaldo. Assim, o Barbosa, que é o Buiú, eu vou colocar ele como branco, tá? Sem rendimento, porque eu acho que nem tocou na bola, coitado do menino. Acho que ele não tocou na bola. Agora os outros quatro foram mal. Assim, eu acho que não aproveitaram a oportunidade. Oswaldo, muita dificuldade, cara, enfim, na bola em profundidade, dificuldade de carregar, dificuldade de ganhar dos adversários em velocidade. Vamos lá, Ricardo foi laranja, Bruno Xavier laranja e Carlinhos laranja, Isso. tá? Não atuaram bem. Então, retomando assim, Oswaldo, ele me perdi um pouco. Oswaldo, ele entrou no segundo tempo para jogar pela esquerda, quando acabou que Carlos Eduardo jogou mais. Aliás, não. Ele jogou pela esquerda, exato. Carlos Eduardo pela direita. Oswaldo recebeu bola em profundidade, aquela coisa toda, mas não conseguiu acompanhar, não conseguiu ganhar a velocidade dos zagueiros. Então, assim, falta realmente, né? Um desempenho físico de Oswaldo. Acho que a idade pesou, o tempo sem jogar tá pesando muito. A gente tenta Tá fazendo hora sempre. extra já, Vitor Vilar, no Vitória? Cara, é complicado, velho. A gente Tem não nível pesa para uma muito Série A, a. né? É, eu tento sempre não pesar a crítica ao Oswaldo, porque o problema dele de embolia foi muito sério, né? Um problema que, cara, podia Uhum. ter custado a vida dele. Então, é um jogador que ficou muito tempo sem jogar. Então, você pega um jogador da idade dele, com o tempo de parado dele, o tempo de lesão dele, afeta muito, né? É muito difícil você voltar. Eu acho que o Vitória está fazendo o correto, que é dar oportunidade para ele, até para que o próprio Oswaldo, né, perceba e a torcida perceba que, assim, cara, a gente gosta muito de você. A gente respeita muito, por exemplo, quando ele fala que o Vitória fez ele sorrir de novo, né? Mas no futebol, né, que eu digo, sorrir de novo, ter prazer de jogar bola, e Oswaldo foi muito importante para essa retomada do Vitória. Mas o Vitória hoje vive um outro momento, né? Então, algumas referências foram embora porque receberam propostas, e algumas referências, como Zeca era no ano passado, e Oswaldo, eu acho que é o mesmo caso, são referências que não têm mais o punch, né, para jogar a Série A, não tem mais o desempenho físico, etc. O Oswaldo é uma delas. Eu acho que para essa reta decisiva do primeiro semestre, ele vai estar fatalmente fora dos planos, né? E aí seria encontrar um time para ele ser emprestado, enfim, continuar a carreira dele. Que eu acho que ainda tem carreira no time de Série B, por exemplo. Pablo é um cara que a gente também tem pedido muita oportunidade, mas não aproveitou as oportunidades que teve no Campeonato Baiano, e não foi diferente nessa partida, né? Ele segurou demais a bola, mais segurou a bola do que deu sequência jogadas, então para mim também foi um laranjinha para ele, tá? Oswaldo Laranjinha, Pablo Laranjinha, Carlos Eduardo, esse sim tá fazendo hora extra, tá, Fábio? Tipo assim, porque Oswaldo já tem um status de referência, digamos assim, no grupo. Carlos Eduardo, ele é um cara que, desde que chegou ao Vitória, ele não mostrou nada. Assim, não fez nenhum momento de desempenho que justificasse a contratação. E esse início de ano,
ele claramente está relegado assim à quarta, quinta, sexta opção das pontas do Vitória. Então, assim, eu acho que Carlos Eduardo não chega na Série A. Eu acho que nesse momento é tentar achar um time para ele. É força física, explosão, pá, 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 muita vontade, mas a dificuldade técnica é impressionante. Impressionante. A gente tem Dionísio, que é outro cara que, assim, eu tinha certeza que ele ia performar bem na Série B de 2023, porque ele foi uma referência na Série C, só que ele se machucou. Aí depois ele foi emprestado no ano passado. O Vitória corretamente deu oportunidade para ele nesse Baianão, mas é um cara também que está abaixo a nível técnico do que o Vitória precisa. E nesse jogo também ele não conseguiu mostrar por que que deveria receber mais oportunidade de ser testado. Acho que ele atuou. Esse eu vou botar razoável, tá? Eu não achei que Dionísio tenha ofendido, não. Eu acho que Carlos Eduardo ofendeu, atrapalhou muito no segundo tempo. Pablo atrapalhou, porque Pablo Osvaldo e Carlos Eduardo são caras que deviam carregar a bola, né? E tornar um pouco diferente. Carregar a bola, que eu digo, é articular mais no ataque para tirar o Vitória daquela mesmice de só tentar a bola em profundidade. Isso eles não fizeram. E Dionísio, assim, entrou para poder negar os espaços, ajudar na saída de bola. Eu acho que ele não ofendeu nisso aí, só não foi destaque, né? Não conseguiu mudar o jogo do Vitória. E é isso. O Carlos Eduardo foi laranja, tá? E finalizei. Muito bem. Para finalizar, o Carpini. E aí, como fica a média do Carpini aí, do professor? A dos alunos já É, foram eu dadas. sempre, eu sempre deixo o professor difícil. Cara, é muito difícil você julgar o técnico quando a proposta é fazer o elenco rodar, né? Tipo assim, é muito difícil você analisar quando não é o time titular. Tipo assim, quando é o time titular, você pode julgar, pô, acho que escalou mal o time por causa disso, por causa daquilo. Mas quando você tem um time inteiro poupado e tem que usar os reservas, às vezes o encaixe não funciona. Então, por exemplo, Carlinhos era um jogo que não tem nada a ver com a partida de hoje, né? Porque é um cara que ia receber muita bola em profundidade, não é a dele, que tem, assim, dificuldade de carregar a bola, ainda mais num campo ruim, enfim, difícil, cara. Difícil julgar uma escalação de um técnico que é obrigado a botar esses caras aí para jogar, porque tem que aproveitar o último jogo para rodar ali. Eu vou botar razoável. Não vou botar nem bom nem ruim. Vou botar razoável. Muito bem. Acho que as Então, mudanças dele no segundo tempo foram uma tentativa de melhorar o time. Carlos Eduardo, Osvaldo, etc, etc. Mas, assim, também foi dentro da lógica de aproveitar, né? Porque Dionísio tinha que ser observado, Carlos Eduardo tinha observado, Osvaldo observado, entendeu? Pablo observado, enfim. Faltam peças, né, nesse momento que você tem que simplesmente testar o elenco. muito bem. Então, razoável aí ficou a média do Carpini, né? Ali, do professor, a média ali em relação também aos alunos que ele colocou em campo. Né? O Vitória todo reserva aí conseguiu vencer o Atlético de Alagoinhas. Rafael Pinheiro tá chegando aqui, mas só para dar uma moral pra galera que tá aqui no chat, o Carlos Júnior fala que já defendeu bastante o Carlos Eduardo, mas não dá mais. O Saulo Lessa fala que o Dionísio já deveria sair. Oswaldo, é hora de sair para a Série B, falou também o Saulo. A Juliana Lisboa falou Carlinhos com 1,95, não tem desculpa para não ganhar disputa pelo alto. O Carlinhos é meio estranho, né? Porque você olha para ele, ele tem uma carinha de Série C danada, né? Da Série D, enfim. Mas. Porque ele é um atacante que não. Assim, que pros dias atuais é muito complicado um atacante que tem muita dificuldade de jogar fora da área, né? Assim, não se aceita muito isso até em divisões mais É, inferiores, né? eu não sei como é E que o o Flamengo cara na contratou A, para começo de história. ele foi muito bem em Nova Iguaçu, né? Então, enfim, mas assim, Mas não, assim, quando o Vitória trouxe, muita gente alertou isso, né? Falou, velho, é uma torre, não tem muito cacuete de. Enfim, não tem. É uma torre, um cara que é muito bom na bola aérea, que vai conseguir desviar, né? Jogar aquele chuveirinho no final do jogo, ele vai poder ser útil, né? De repente. Mas assim, para ser titular, não vai. Assim, ele já chegou sem ser o camisa 9. Mas muita gente até
de certa forma, uma coisa é, ele não foi contratado para ser o camisa 9 do Vitória, certo? A solução que o Vitória precisa não é Carlinhos. A gente já sabia disso. Ele foi contratado para ser uma opção no banco de um abafa no final e ele ser o cara alto que vai desviar uma bola jogada aleatoriamente na área. Só que, mesmo assim, muita gente se opôs à contratação de Carlinhos nessa circunstância. Tipo assim, mesmo nessa circunstância dele ser uma opção, muita gente falou, velho, vai só fazer número, porque ele não é nem assim tão dominante nisso aí. Então, por exemplo, agora hoje mesmo, assim, saiu a informação, né, de que Pedro Raul foi para o Ceará. Para muita gente falou assim, velho, Pedro Raul talvez fosse uma opção melhor para ser a Uhum, opção do que Carlinhos. sim. E hoje, assim, cara, hoje ele mostrou muito porque que a galera tem um pé atrás, assim, dois pés atrás, né? Um pé e meio atrás com o Carlinhos, assim. É um jogador que precisa de uma bola muito específica que no jogo às vezes não chega. É isso. Bom, tem mais comentários Colocando aqui minha antes da colher gente. aí sobre essa questão de Oswaldo, Opa, Vilar, Ravel, acho que boa noite. tem muito também aquela questão aí, boa noite para vocês, boa noite, Fábio, boa noite, Vilar. Muito aquela questão da gratidão, né? O jogador que tem uma passagem histórica pelo time, ainda teve a questão do problema de saúde. Aí fica também aquela questão, né? Qual o momento certo de você se desfazer, entre aspas, do Dá um cara, né, que cargo tem a pra ele passagem aí, não tem marcante, não? né? Um cargo aí, coordenador de alguma coisa? Sempre tem, né? É isso, cara. Putz, é difícil ser... É porque, assim, ele parece aquele cara... Sabe quando você tem um funcionário da casa que é muito importante, né? Um cara que tem uma moral, um respeito muito grande, que você fica... Tipo assim, ele já não entrega mais o que entregava, mas você também não pode, digamos assim, chutar, né, mandar embora, porque é um Desmerecer a desrespeito à história, né? história dele. É um desrespeito à história e tudo mais. Então você procura uma outra função, você, né, tipo, até fica dando um indício de que, tipo assim, para que ele mesmo perceba que já deu, entendeu? Para que ele mesmo perceba que é hora de se aposentar ou de buscar uma outra oportunidade. Pô, eu gosto muito de Oswaldo, velho, mas é isso, a gente tem que entender também que o Vitória hoje está em outro patamar, assim, é um outro tipo de jogo, é um jogo muito, pô, Carpini, cara, é intensidade para um caramba. Então, assim, Oswaldo, ele já era meio duvidoso de entregar essa intensidade no ano passado, depois da doença que ele teve e do tempo enorme que ele ficou sem jogar, a condição dele com a idade avançada de entregar isso, essa intensidade que Carpini exige é muito baixa, né? Então, eu acho, Ravel, que assim, o pessoal deu oportunidade para ele nesse início de ano, até para que ele mesmo percebesse, ó, gente, realmente eu, sabe, ele mesmo percebesse que é hora de buscar outro rumo e tal. Não sei se seria aposentar, de repente ele tem espaço no time de Série B e tal, mas pro Vitória, né, e que o Vitória tá almejando, com o estilo de jogo do Vitória, não cabe, né? Não encaixa. Muito bem, só para encerrar aqui alguns comentários, né? Também tivemos o Breno Magalhães, disse que o Zé Marcos é horroroso. Quem também tá por aqui, deixa eu ver. Comentarista Leonino, também tá por aqui, valeu. Também o Gisney Pereira, o Alvin, o Antônio Carvalho. Ele fala que o Fabri foi poupado, lesão não foi grave, volta a terça. É isso, Vitor? É, Fabri não veja preocupa? só, eu não sou de eu não sou de confiar em informações oficiais, né? Então, assim, a Sim. informação oficial é de que a lesão não preocupa tanto e que ele vai voltar. Agora, é a informação oficial, né? Já vi, Vinha bem, né, assim, Vilar? que é. Hã? Vinha bem, né? Vinha jogando bem. Com certeza. Não, sem dúvida, né? Fabri hoje, diante da escassez, é o camisa 9 do Vitória. Mas, com essa lesão aí, a gente não sabe, né? Quanto tempo ele vai demorar. Volto a dizer, ele é o camisa 9 do Vitória diante da escassez. O Vitória precisa urgentemente de um camisa 9. É um urgente, é pressa, total pressa, tá? Aí, ó, Juliana tá falando aqui que Fábio não preocupa, ela é repórter, né? Tá cobrindo dia a dia lá. Fábio não preocupa, mas não acredito que esteja 100% até terça. Vamos ver.
Eu hoje sou comentarista, né? Não acompanho mais, Uhum. e não confio mais tanto em informações oficiais, sou meio receoso, né?